Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo. Então, quero deixar aqui também a paz do Senhor para você que está me ouvindo. E vim aqui hoje para contar o testemunho da minha casa que vocês pediram. Algo tão edificante para minha vida que eu sei que vai edificar vidas também. Já quero pedir aqui que vocês compartilhem ao máximo com as amigas, com outras pessoas, para que pessoas possam ser edificadas também através desse testemunho, e não deixe de deixar aqui seu comentário, tá bom? Então vamos lá, gente. Na verdade, eu casei, né? Já tinha 9 anos de casada e eu ainda não tinha minha casa. Eu morava numa kitnet em cima da casa do meu pai e o sonho de ter minha casa própria era algo muito forte que eu tinha. Mas a vida da gente, a gente vai tendo outras prioridades. Eu terminei a faculdade depois que eu casei, eu tive o Davi, né, depois que eu terminei a faculdade. Então, a gente acaba vendo outras coisas e atropela os sonhos que a gente começou lá atrás. Mas Deus não esquece daquilo que a gente sonha. E esse sonho da casa era algo que estava muito forte no meu coração. Eu precisava sair dali, ainda mais com criança. E eu comecei a orar. E o Senhor assentou no meu coração a vontade de comprar minha casa própria. Eu tinha vontade, mas eu não tinha dinheiro, não tinha nada para isso acontecer. Então, no ano de 2015, no final do ano de 2015, eu chamei meu esposo e falei para ele que 2016 seria um ano que nós juntaríamos dinheiro para comprar uma casa, porque a gente precisava financiar e o financiamento precisava de entrada. E aí, eu falei com ele, até ele riu, porque ele achou que isso não era possível, já que 2015 era um ano que eu recebia a cada 3 meses, a prefeitura de Cabo Frio estava muito difícil de pagar, e ele falou, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, olha, eu não sei como, mas eu sei que nós vamos conseguir. E o ano de 2016 seria um ano que a gente juntaria esse dinheiro. No ano de 2016, como vocês bem devem lembrar, foi um ano que se instaurou uma crise não só no nosso município, mas como em todo o Brasil. O Brasil estava no momento de crise financeira e a prefeitura continuou não pagando e mesmo assim foi o ano que o Senhor mais abençoou a minha casa. Então eu já quero aqui liberar a primeira palavra de vitória para a sua vida. Não importa o momento, não importa a crise, se Deus falar que você vai alcançar, que você vai conseguir independente daquilo, do cenário, daquilo que esteja acontecendo. Gente, nós juntamos o dinheiro naquele ano e era para juntar até o final do ano. Mas aí, na minha ansiedade, né, eu em julho já comecei a procurar casas e eu procurei uma imobiliária em São Pedro e pedi para que me mostrassem casas aqui no bairro de Iguaba, porque eu sempre passei por aqui e eu pensava comigo, eu vou morar ainda nesse lugar. Eu achava lindo a orla, os velhinhos andando, uma paz. Eu amo esse lugar. Eu falei, eu quero morar nesse lugar. E aí, quando eu fui na imobiliária, eu falei logo com o corretor que eu queria que me mostrasse casas em Iguaba. E aí, ele veio, me mostrou várias casas aqui no bairro. Dentre essas casas que ele me mostrou, teve uma casa que eu me apaixonei. Eu falei, eu quero essa casa e tal. E aí, ele foi passar a ficha para aprovação, né, do banco, mas não passou. Não aprovou o crédito. E eu fiquei muito triste, a esperança da gente vai lá embaixo. E eu fiquei muito, muito triste mesmo. Mas o não tem que ser combustível para a gente continuar clamando, para a gente continuar pedindo. E quando eu falo disso, eu lembro da mulher cananeia. Ela vem correndo atrás do Senhor, gritando por ele, mas ele não para atendê-la logo de início, mas ela continuou clamando por ele. Então continue clamando. As madrugadas só dava eu, gente.
Patrícia estava em todas as madrugadas. E foi um período da minha vida que eu busquei muito, eu orei muito, porque era algo que eu queria muito. Gente, ele falou que eu teria que esperar um tempo, e aí eu esperei alguns meses, tentei novamente, foi negado novamente. E aí a minha irmã, que nem estava pensando em comprar casa, na verdade ela queria comprar terreno para construir, começou a ver casas, mas ela começou a ver com outro corretor que não era o mesmo corretor que eu estava vendo. E esse corretor prometeu mundos e fundos para ela, falou que ela ia conseguir, e ela vendo o meu desespero, vendo que eu não estava conseguindo, ela falou, nega, vê com ele. E eu até questionei, falei, Elisângela, mas não tem nada a ver com o corretor, tem a ver com o sistema bancário. Então, se não aceitou com a corretora de São Pedro, não vai aceitar com outra. Ah, mas não custa você tentar ver com ele, e eu mudei de corretor, comecei a ver algumas casas com esse novo corretor, essa nova imobiliária. Eu comecei a ver com esse novo corretor, falei com ele que também queria ver casas em Iguaba, e ele me trouxe aqui, me mostrou várias casas. Gente, não tem como você não se apaixonar. Quem é mulher e tá me ouvindo vai saber bem o que eu tô falando. Tudo novinho, lindo, eu amava todas. Mas aquela que eu vi primeiro estava no meu coração. Era aquela que eu queria, mas se viesse outra, eu queria a minha casa. E aí ele me mostrou várias casas, teve uma casa que ele me mostrou que eu gostei muito, mas a casa não tinha documentação, quando foi passar, parece que não passou por isso, porque as casas têm que estar com a documentação muito certinha para financiar. E aí ele, depois de eu já estar assim, meu Deus, agora que a gente já tem o dinheiro para dar entrada para tudo, não estamos conseguindo comprar. E ele falou assim, olha, eu tenho uma casa lá em Iguaba para te mostrar e vamos marcar a visita e tal. E nós marcamos, gente. No dia que a gente veio, ele fazia um caminho que dentro do carro eu olhava para o meu esposo e era aquele olhar de quem diz assim, eu já passei por aqui, eu conheço essa árvore, eu vi essa casa, eu vi esse material de construção. E quando ele parou na frente da casa e ele falou assim, aqui, essa é a casa que eu vim mostrar para vocês. Eu gritei dentro do carro, essa é a minha casa. E quando nós entramos, eu falo e eu fico muito emocionada, porque era a casa que eu tinha visto pela outra imobiliária, a casa que eu tinha visto desde o começo. Era a casa que eu queria, porque Deus é um Deus de detalhes. E eu falei, essa é a minha casa. Ele, como assim? Eu falei, essa é a minha casa, porque foi a casa que desde o começo eu queria. E aí nós entramos, eu falei, é essa casa, eu quero essa casa. Aí nós começamos naquele processo de ir para o banco e analisar a ficha, e isso me deixou muito preocupada, porque eu fiquei com medo de ser negado novamente. Mas a bênção de Deus, ela vem no tempo certo. Não é antes e nem depois, é no tempo certo. E aí, gente, ele passou a ficha e quando chegou no final de dezembro daquele ano, eu fui aprovada para a compra da minha casa. Gente, vocês não têm noção a alegria que eu senti. Muito feliz, assim, só Deus que pode fazer isso, sabe? E a gente fez todo esse processo, a gente não comentou com ninguém, só as minhas irmãs é que sabiam, meu pai, mas a gente fez todo o processo em silêncio. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente fala muito antes das coisas estarem prontas, antes das coisas acontecerem, e as coisas às vezes acabam não acontecendo por a gente falar demais. Nem com amigos eu comentei, era uma coisa entre nós mesmos ali, eu, meu marido e Deus, e a gente ficou todo esse processo sem comentar com ninguém. Mas em janeiro, eu lembro que em fevereiro, quando eu assinei a escritura da casa, eu dei um culto de ação de graças na minha igreja. Eu ainda não tinha se mudado e eu queria muito mudar, mas assim, morando muito tempo numa kitnet, eu já não tinha nem o que trazer aqui para essa casa, que era muito grande.
E eu queria fazer as coisas do meu jeito, eu queria botar um papel de parede, eu queria fazer um rebaixamento em gesso, eu queria móveis planejados, mas eu não tinha mais dinheiro. Mas eu já tinha provado de um Deus que pode fazer o impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus nada é impossível. Esse é o meu versículo, o versículo da minha vida. É o versículo que eu carrego para mim, porque realmente para Deus não há nada impossível. E quando eu dei esse testemunho na minha igreja, uma irmã falou para mim que eu ainda queria algo, ela nem sabia, porque eu não comentei sobre isso no testemunho. Ela falou assim: olha, Deus está mandando te dizer que não vai faltar nada. E incrivelmente, depois desse dia, as coisas começaram a andar, o dinheiro começou a vir, a gente começou a ter condições de parcelar algumas coisas. Um irmão da igreja que faz móveis planejados maravilhosamente bem, já foi na minha casa com as cores, falou: escolhe, Deus mandou abençoar vocês, eu vou fazer um preço que vocês consigam pagar. Hoje eu tenho a minha casa do jeito que eu sonhei, com os móveis todos planejados. Gente, eu acordo ainda aqui na minha casa e tem dias que as lágrimas descem, porque eu nunca pensei que eu estaria nesse tempo, nessa casa, nesse lugar que Deus me deu, do jeito que a minha casa é. Então, assim, o que Deus fez em mim, o que Deus fez por mim, o que Deus fez pela minha família, o Senhor pode fazer por você também. Então, que você possa sair dessa conversa que a gente está tendo aqui, edificada e crendo que para Deus nada é impossível. De repente você não quer uma casa própria, de repente você não quer um carro, você quer a convenção de alguém da sua família, você quer a libertação de alguém da sua família, mas acredite, porque para Deus nada é impossível. Tá, gente? Eu tô muito feliz por compartilhar isso com vocês. Essa é uma das histórias que eu tenho de milagres na minha vida, tem muitas outras e eu espero poder compartilhar aqui com vocês outras histórias de milagre que Deus tem feito em mim e por mim.